Bom, pessoal, hoje eu queria abordar um tema que é para muitos polêmico, para mim nem tão polêmico assim, porque é muito lógico o que eu vou dizer. Bom, vamos começar do seguinte ponto. Muita gente, por desconhecer o assunto a fundo, critica, mas eu sou totalmente favorável à existência dos jardins zoológicos, por uma série de razões. Para quem não conhece como funciona o zoológico moderno hoje, os zoológicos têm algumas preocupações. Entre elas, primeiro, talvez oferecer um lazer para a população, uma área verde, onde a população pode frequentar, onde o pessoal pode se divertir, pode passear com sua família, um local agradável, no meio de um parque botânico maravilhoso, onde existem os recintos dos animais localizados e tal, para as pessoas poderem conhecer um pouco dos animais. O que é importante dizer é o seguinte: eu acredito que os zoológicos, além dessa função do lazer para a população, ele tem outras funções. A segunda função, talvez a mais importante, seria a de educação ambiental. Os zoológicos modernos funcionam hoje como uma grande sala de aula ao ar livre, porque na maioria dos zoológicos existem hoje monitores e grupos que trabalham com educação ambiental, né? Então, por exemplo, recebem uma série de grupos escolares, esses grupos escolares recebem aula de monitores preparados por esses zoos, e assim você vai plantando a sementinha da conservação, a sementinha da proteção ao meio ambiente, a sementinha da proteção aos animais nessas pessoas, principalmente nas crianças, que são jovens, né? Que vão crescer com essa visão correta de que o zoológico é um local necessário, né? E o terceiro ponto, e talvez também um dos grandes e muito importantes, seria a reprodução das espécies ameaçadas de extinção, e mesmo das espécies que não são ameaçadas, a propagação dessas espécies em cativeiro, até para uma possível reintrodução de espécies ameaçadas em cativeiro. Por exemplo, o zoológico funcionando como um banco genético, né, onde se criam animais puros geneticamente, ameaçados de extinção. Por exemplo, para quem não sabe, o mico-leão dourado, que é o Leontopithecus rosalia, esse cara foi praticamente extinto em natureza, na sua origem, no seu local de origem, que era no Rio de Janeiro. E o que foi mais louco é que esses bichos praticamente estavam acabando em natureza por desmatamento irregular, por poluição, por predação, por captura, enfim. E aí o que chegaram a uma conclusão, isso na década de 70, final da década de 70, que o mico-leão estava em extinção, praticamente extinto no Brasil. O que aconteceu? Graças a um zoológico, né, que se eu não me engano foi um zoológico lá no Texas, né, nos Estados Unidos, que tinha uma população muito grande de micos-leões, né? E esses micos foram repatriados para o Brasil para que fossem reintroduzidos em natureza na sua área de origem. E deu super certo, foram monitorados por técnicos, e hoje a população de micos-leões está muito, muito legal, né? Apesar de terem sofrido há pouco tempo com a pandemia aí da febre amarela, eles ainda continuam se reproduzindo em populações muito estáveis. Ou seja, o zoológico com essas funções de ter um banco genético de reprodução de espécies ameaçadas, né? A educação ambiental para crianças, mesmo para adultos, explicando a importância dos animais, e o lazer, que é necessário para as populações. Os zoológicos, na maioria das cidades pequenas, existem exatamente em função, zoológicos geralmente municipais, de prefeituras, né? E a prefeitura gasta uma fortuna que você não tem noção do que é manter um zoológico. Aí o pessoal fala, zoológico é um crime, é uma maldade, porque as pessoas explorando os animais em troco de dinheiro. Olha, eu trabalhei em zoológico a minha vida inteira. Bilheteria de zoológico não dá dinheiro, não. Dá prejuízo. O zoológico, na maioria das prefeituras, é um grande prejuízo em termos de dinheiro para uma prefeitura. O dinheiro da bilheteria nunca que supre o que o zoológico gasta. Salário de técnicos, o zoológico tem que ter no mínimo um biólogo, um veterinário. Muitos zoológicos têm zootecnista para preparar as dietas balanceadas dos animais. Os zoológicos têm uma equipe de tratadores, né, que são os keepers, né, que são os caras que cuidam dos animais. O zoológico tem que ter jardineiro, o zoológico tem que ter porteiro, o zoológico tem que ter segurança, o zoológico tem que ter um restaurante, uma lanchonete para atender o público. Isso tudo é gente que está ganhando por mês. Eles têm salário, eles são contratados. Além disso, o zoo tem a obrigação de adquirir o alimento desses animais, que são caríssimos, cara. Vocês têm noção de, por exemplo, quanto come um elefante por dia? Um elefante come em média de
50 quilos de comida por dia, entre forragem, que pode ser de feno, capim, alfafa, eles comem geralmente cana-de-açúcar, eles gostam muito, legumes, verduras, ração para monogástricos, no caso ração equina, ração para cavalos, né? Tudo isso é um mix que é oferecido para esses animais. E é exatamente de elefante que nós vamos falar hoje. Para quem não sabe, está existindo uma grande polêmica aí. Estão tentando repatriar, na verdade a palavra não é essa, né? Estão tentando retirar uma elefanta idosa que mora no zoológico de Ribeirão Preto, né? No Bosque Fábio Barreto, né? Estão querendo retirar essa elefanta que se chama Bambi, né? Para levá-la para um santuário de elefantes. O que acontece? Aí vocês vão perguntar, Sérgio, mas o santuário não é uma maravilha? Não seria o ideal para o elefante ir para um santuário? Gente, é complicado, eu não quero falar do santuário especificamente, primeiro porque eu só conheço o Santuário dos Elefantes, que é lá no Mato Grosso, né, na Chapada dos Guimarães, por ali, né. É uma área natural enorme que foi adquirida e é um grupo internacional que já trabalha com elefantes, tem um santuário gringo lá nos Estados Unidos, e montaram essa sucursal, essa sede desse santuário aqui no Brasil, no Mato Grosso. Primeiro eu achei muito estranho porque os caras soltaram alguns elefantes em áreas nativas do Mato Grosso, em áreas de vegetação nativa, cerrado. Os elefantes têm uma capacidade de destruição ambiental muito grande. Se eles querem comer a folha de uma árvore, eles não vão lá e pegam a folha, não. Eles derrubam a árvore para comer, né? E aquela árvore já era. E assim, sem contar, por exemplo, o elefante é um animal muito pesado, cara. Né? Uma fêmea de elefante indiana, que é o caso da Bambi, pesa em torno de 4 toneladas. As fêmeas são um pouco menores que os machos, né? Os machos são bem maiores. Então a Bambi, por exemplo, e esses elefantes que estão andando lá no Mato Grosso, eles acabam compactando o solo, porque o nosso solo do cerrado não é preparado para animais desse tipo de peso, como é o peso do elefante. Então, a destruição que eles vão fazer no ambiente natural é muito grande. Então, eu achei muito estranho essa concessão de soltarem elefantes lá da Ásia e da África também, porque parece que vão vir elefantes africanos também para esse santuário, numa área de reserva, numa área de fazenda com vegetação nativa. Tudo bem, eu acho que os elefantes numa região dessa podem, equivocadamente, por desconhecimento deles, se alimentar de alguma planta tóxica, podem encontrar uma cascavel, que é muito comum no cerrado, né, que é uma cobra peçonhenta, e mexer com a tromba na cobra e levar uma picada na tromba e ter um problema grave de saúde, sem contar a ingestão de possíveis plantas tóxicas que eles não conhecem. Então eu achei muito estranho essa história de terem liberado uma área de vegetação nativa no Mato Grosso para colocar os elefantes. Mas eu acredito na boa intenção da galera do santuário, né? Não conheço as pessoas envolvidas nesse santuário, só conheço do que eu leio, mas eu conheço muito bem os zoológicos. Trabalhei a minha vida inteira lá. E posso dizer o seguinte, a Bambi é uma elefanta idosa já. Ela sofreu tudo que ela podia a vida inteira, por mais de 20 anos, bem mais de 20 anos, acho que por 30 anos ela foi explorada em circos, né? Trabalhou em circos aqui no Brasil, por vários circos e tal. Só que graças a Deus, e eu participei disso ativamente, houve a coisa de uns 10 anos, um pouco mais talvez, houve a lei que foi formada de que os circos não poderiam mais trabalhar com animais. Eu fiquei super feliz com isso. Então, aqueles animais todos que estavam em circos tinham que ser depositados em algum lugar. Para onde esses bichos vão? Zoológicos. Que o local pode receber elefante, pode receber leão, tigre, só zoológicos. Então os zoológicos receberam quase todos os animais que estavam aí nos circos, de forma sofrida e tal, mal alimentados, maltratados, onde apanhavam, onde eram submetidos a fazer espetáculo para a população. E isso é exploração do animal, e não zoológico. Circo, realmente, eu considero um local que explora os animais. Pois bem, a Bambi é uma dessas elefantas que trabalhava em circo e que foi depositada em zoológicos depois que essa lei foi sancionada e tal. A Bambi é uma elefanta que tem os seguintes problemas. Além dela ter bem mais de 50 anos, o pessoal não tem certeza da idade dela, mas sabe que ela tem bem mais de 50 anos, ela está com problema de oclusão dentária pela idade. Os elefantes têm trocas de dentes, né? Depois que acabam as últimas trocas de dentes e aqueles molares enormes que são feitos para achatar o que eles comem, né? São 4 molares enormes, 2 de cada lado, 2 em cima e 2 embaixo e tal, que elas usam para comer.
quando começa a haver os desgastes natural desses dentes, geralmente, na natureza, um elefante com 50 anos, 60 anos, já vai a óbito, porque ele não tem mais como se alimentar com precisão, porque os dentes já não estão mais em funcionamento. Então, ficam com oclusões dentárias, problemas dentários e tal, né? Que é o caso da Bambi. Ela já está nessa idade onde os dentes já não estão facilitando muito a ingestão do alimento. Esse é o primeiro problema. Segundo problema é que a Bambi, a gente não sabe por quê ou o que aconteceu, ela perdeu uma das vistas, né? Ela é cega de um olho, né? A gente não sabe se foi por pancada, se foi por judiação, ou se foi algum problema de saúde mesmo que ela teve, alguma catarata grave, ou seja, que levou à perda desse olho. Pois bem, a Bambi foi tirada de circo e foi colocada no Bosque Fábio Barreto, em Ribeirão Preto. Cara, para quem não conhece esse zoológico, o Zoológico Fábio Barreto, lá de Ribeirão Preto, é um zoológico que tem tudo para ser um grande zoo. E eles estão caminhando para isso de uma forma exemplar. Primeiro, o zoológico, ou Bosque Fábio Barreto, como é conhecido lá em Ribeirão Preto, hoje possui uma equipe técnica exemplar. Biólogos, veterinários, a parte da direção, a parte de tratadores, ou seja, todo mundo muito engajado em poder oferecer o melhor que eles podem para a saúde dos animais que estão ali. A dieta é exemplar. A Prefeitura de Ribeirão Preto está de parabéns, tem conseguido uma alimentação de primeira, tem comprado grande parte da alimentação, parte também vem de doação, mas frutas de primeira que você talvez não tenha na tua casa, eles têm lá no zoológico dos animais, verduras, capineiras maravilhosas, um capim de qualidade incrível para os animais herbívoros, enfim, uma dieta fabulosa, uma equipe extremamente dedicada. Quando a Bambi chegou no zoológico, cara, a prefeitura tem que fazer um investimento incrível, porque a construção de um recinto para segurar elefante não é fácil não, e não se tinha elefante no zoológico, né? E logo junto com a Bambi chegou uma outra elefanta também procedente de circo, que, desculpem, eu não lembro do nome dessa outra elefanta. Mas o problema é com Bambi, ela que está sofrendo essa pressão. Então, a prefeitura investiu uma fortuna na construção de um recinto para elefantes. Um recinto até, para as pessoas não terem noção de área, mas é um recinto de 1.800 metros quadrados. Um recinto bom em termos de espaço para duas elefantas se locomoverem. Construiu uma área de cambiamento onde elas são presas à noite, para que elas possam dormir protegidas, separadas uma da outra, porque caso tenha uma briga à noite não vai ter ninguém para intervir, então elas dormem separadas e tal. E a alimentação das elefantas, como eu te falei, é caríssimo, né? Os bichos comem 150 quilos de comida por dia, você imagina, são 2 elefantes. Pois bem, agora, os biólogos que trabalham com esses animais, extremamente dedicados, os veterinários, idem, os tratadores são apaixonados por as elefantas, né? Você vê a cara de paixão e de orgulho dos técnicos do zoológico falando dos sucessos da evolução dos elefantes desde que chegaram até hoje, como é que eles estão extremamente adaptados e tal. Só que existia um problema. A Bambi e essa outra elefanta, principalmente essa outra elefanta que é um pouco maior que Bambi e mais jovem, não gostava da Bambi, não se davam bem, porque elefantes são animais de grupo, vivem em grupos, são animais gregários e tal, não são solitários, né? Então, um dos maiores fatores que a gente sabe que tem um conforto psicológico legal, para animais de grupo, ele tem pelo menos mais um exemplar da sua espécie, ou seja, isso já está sendo atendido. Bambi tem hoje uma companheira elefanta da mesma espécie, né? Uma Elephas maximus, o elefante asiático, né? E o pessoal da equipe do zoo fez uma cerca dividida esse recinto, 50% para cada lado, e um longo trabalho de adaptação dessas elefantas. Primeiro uma ficava presa de noite, a outra ficava presa de dia, e iam revezando, porque eles repararam que existia um conflito, principalmente essa elefanta mais jovem, querendo brigar com a Bambi. E elefantes são animais muito inteligentes, e que tem alguns problemas assim, eles às vezes não se dão bem, cara, não, que nem a gente, não vou com a tua cara, você não vai com a minha e tal, pá, e gera um atrito. E a equipe está trabalhando há anos aproximando essas duas elefantas. E hoje as duas elefantas já se tocam, já não tem mais a cerca completa dividindo o recinto, estão ficando juntos durante o dia, né? E não está tendo mais agressão. Foi um trabalho lento e de muita capacidade técnica de todos os envolvidos para que conseguissem aproximar esses dois animais. Então hoje qual é a situação? Bambi mora no zoológico, que
tem uma equipe exemplar, com uma dieta exemplar e um espaço muito razoável. Bambi tem uma companheira, vive com outra elefanta. E estão lá, muito bem, obrigado. E aí um grupo de ativistas que deveriam se limitar a trabalhar com cães e gatos, porque esse trabalho realmente é muito necessário, tirar cães de rua, fazer campanha de adoção. Eu sou apaixonado por cachorro, por gato, então eu entendo e valorizo muito quem trabalha com esse tipo de atividade, né? Agora, essas pessoas que podem fazer um trabalho belíssimo com cães e gatos, não entendem absolutamente nada de animais silvestres. Nada, cara. A ponto de confundirem irara com lontra, coisas desse nível, né? De dar papinha vegetal para coruja comer, essas coisas. Então o que acontece, gente? São pessoas que estão querendo mais propaganda, estão querendo conseguir propagar o seu nome e de uma certa forma estão querendo ficar mais famosas e ter os famosos likes da internet, porque aparecendo numa remoção grande dessa, estão tirando o elefante de onde sofria no zoológico para levar para um santuário. Que maravilha, que nem fizeram com os ursos lá do Nordeste, que vieram para santuário aqui em São Paulo, morreram os ursos todos, né? Assim, os ursos estavam vivendo no zoológico, criticados pra caramba, mas estavam super bem lá. Chegaram aqui, não duraram 6 meses, já morreu uma, parece que já tem outra aí que tá morrendo, enfim, né? Então, eu quero dizer o seguinte: o santuário, cara, pode ser muito legal, mas não deixa de ser um local onde os animais estão presos. Podem estar presos em um local maior ou menor, mas sabe o que acontece? O santuário não tem que dar satisfação para ninguém. O zoológico tem que dar satisfação para Ibama, para tudo. O que aconteceu, se o bicho adoeceu, se o bicho morreu e tal. Não. Nesse santuário das elefantas, para onde querem levar a Bambi, eu sei que já houve óbito de elefantes lá também. E é muito claro, como eles não são cobrados, eles podem dizer que o óbito foi por qualquer coisa. Ah, não, o bicho já chegou doente aqui, já chegou velho, ele veio aqui viver os últimos dias com respeito e dignidade, papapá, aquele papo furado, né? Mas o que acontece é que nesses santuários morrem bichos também. Então o que acontece? Eu não conheço a equipe que trabalha no santuário de elefantes, então eu não vou falar nada, né? Acredito até, como já falei, que sejam bem intencionados. Agora, conheço a equipe do zoológico de Ribeirão Preto, e essa equipe é muito boa, e eles estão dando a vida deles por essa elefanta. E agora querem remover a Bambi sob a alegação, sabe qual é a alegação? Ai, olha a carinha dela, como ela é triste. Gente, a gente não pode antropomorfizar tudo. Nós temos expressões faciais de tristeza e alegria, os elefantes não, é diferente, né? Ela tem uma cara sofrida, tem uma cara judiada, porque foi um animal judiado a vida inteira. Mas hoje ela vive muito bem. E essa elefanta, dizem que tem 58 anos de idade, essa elefanta Bambi, com problemas dentários, com problemas de saúde, cega de um olho, será que ela seria feliz nesse santuário? A gente saberia notícias dela, o que aconteceu? Porque o pessoal não fala das mortes, só fala das que estão vivas. As que morreram, elas deixam de existir, simplesmente. Não se comenta mais nada. Então a gente nunca vai saber do que morreu. E mais, uma viagem extremamente sofrida do interior de São Paulo até a Chapada lá, no Mato Grosso. São muitas horas de viagem para essa elefanta ficar submetida a isso. E outra, ela vai chegar, se ela chega num santuário desse, ela talvez tenha problemas também de adaptação com as outras elefantas. E vai ter que ser um trabalho, de novo, um trabalho para adaptar ela com outra elefanta. Cara, ela já é amiga da outra elefanta que ela vive no zoológico de Ribeirão Preto. Ela tá lá muito bem. Então, esse vídeo foi exatamente para isso. Quem não entende do assunto não tem que se meter. Eu sou um cara que vivia a minha vida inteira em jardins zoológicos. E posso falar para vocês, zoos são instituições sérias. E o Zoo de Ribeirão Preto está incluído nessa categoria de instituições sérias, né? Então, eu acho que a Bambi deve permanecer no Zoo de Ribeirão Preto, onde ela recebe um tratamento exemplar, onde ela tem espaço para andar, onde ela tem uma companheira da mesma espécie dela, onde ela recebe alimentação exemplar também de grande qualidade, onde ela tem acompanhamento veterinário constante, onde ela tem acompanhamento dos biólogos constante, onde ela tem uma equipe de tratadores que dão a vida por ela. Então, a minha solicitação aqui é que quem está por dentro dessa história e assistiu esse vídeo e que se comoveu, no final a gente vai ter aí uma petição para que vocês assinem, se tiver interesse, de assinar a favor da permanência da Bambi no Zoo de Ribeirão Preto. Porque lá ela está muito bem, ela já sofreu demais e não merece mais uma mudança radical de vida no finalzinho de vida dela. Então, que a Bambi possa ter seus últimos dias de vida feliz
no zoológico onde ela vive, é muito bem tratada, onde tem uma equipe extremamente capacitada para cuidar dela, né? E ainda tem uma outra companheira lá que agora elas estão se dando bem. Eu recebi fotos e vídeos das duas abraçando as trombas, se tocando e tal, que é uma coisa muito legal. Então a história é essa. Vamos fazer com que a Bambi permaneça no Bosque Fábio Barreto, que é o zoológico de Ribeirão Preto, tá bom, pessoal? Então eu queria só contar essa história para vocês vocês entendessem toda essa história da Bambi até chegar no zoológico e tal. E essa coisa de olhar pro bichinho e falar, ai, o bichinho tá triste, olha a carinha dele. Não tem nada a ver, os animais não têm a mesma expressão facial da gente, nem o próprio chimpanzé, que é tão próximo da gente. 99% praticamente do nosso DNA, quando tá com os dentes para fora parece que tá rindo, aquilo na verdade ele tá te encarando e tá sendo agressivo, né? Então assim, não tem nada a ver, o animal tão próximo do ser humano, o que você interpreta como sorriso, na verdade não é sorriso, é ódio. Então, vamos entender que os animais não têm essas expressões faciais, tristeza, papapá. A Bambi está feliz, porque ela já sofreu a vida inteira em circos e hoje ela está num local onde ela recebe um tratamento VIP mesmo, um tratamento de qualidade. Então eu quero primeiro dar o parabéns à equipe do Zoológico de Ribeirão Preto, que eu tenho chance de conhecer. São pessoas que eu sei que são competentes pra caramba pra isso. E vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa velhinha em paz onde ela está. Ela finalmente encontrou a paz, vive num local legal. Então o meu apelo é esse. Vamos ajudar e vamos fazer com que a Bambi permaneça no Zoológico de Ribeirão Preto, junto com a sua amiga, a outra aliá, a outra elefanta, e cuidada por essa equipe maravilhosa. Então é isso aí, gente. Quem tiver afim e concordar com a minha visão nessa situação, assina aí essa petição. A gente está precisando do número máximo de assinaturas para que a Bambi permaneça no Zoológico de Ribeirão Preto, tá bom? Se vocês quiserem saber mais, entre em contato aí, entre nos links lá da Prefeitura de Ribeirão Preto. Tem milhões de vídeos, né, milhões é um exagero, sobre a Bambi, a adaptação da Bambi junto com os outros elefantes, sobre a equipe falando dela. É um trabalho muito bonito que não deve ser destruído simplesmente por ignorância de algumas pessoas que querem likes na internet, querem estar por trás de olha, salvei o elefante e tal, porque isso é tudo papo furado, entendeu? Pra você, ativista que tá querendo se meter com animal silvestre, fica na tua, mexe com cachorro e gato, que já tá bom demais. Você ganha dinheiro pra caramba nesse, né? Você tem vários patrocinadores, né? Você tem gente rica na tua família que te patrocina. Então, deixa a elefanta em paz no zoológico de Ribeirão Preto. Vai mexer com cachorro e gato, que é o que você entende, e deixa o elefante para quem entende. No caso, a equipe de técnica de biólogos, veterinários, tratadores, né, do Zoológico de Ribeirão Preto, tá bom? Então, galera, quem concordar comigo, assina aí a petição, que vai ser muito legal. E aí sim, estaremos ajudando o animal a ter um final de vida bem legal, tá bom? Desculpe o texto longo, mas é que é um assunto complicado. Então eu agradeço a todos. Aquele abraço.